A dona Terezinha de Jesus e também o seu Zé Maria. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom, o Brasil inteiro acompanhou o que aconteceu com a família de vocês. O Eduardo de Jesus, de 10 anos de idade, apenas perdeu a vida numa suposta troca de tiros entre bandidos e policiais no Morro do Alemão. Eu conversava com a dona Terezinha agora há pouco, ela me dizia, não tinha troca de tiros. Naquele dia, o que aconteceu às 5h30 da tarde, dona Terezinha? Naquele dia não teve troca de tiros. Meu filho estava no quarto assistindo a novela e eu estava na sala. Ele ouviu a voz da irmã dele, Patrícia, chegando do trabalho. Aí ela encostou na casa da vizinha, do lado da minha casa. Aí ele falou assim, mãe, Patrícia chegou. Eu, tá bom, filho. Aí ele saiu do quarto e sentou na porta da sala, no batente da porta. Foi questão de segundos, eu escutei aquele estouro. E o grito dele, quando eu corri por lá de fora, que eu deparei aquela cena horrível do meu filho lá. E eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer, gritando, gritando. Aí eu olhei para a escada assim, eu vi um monte de policial na escada. O primeiro da frente da fila, eu já corri a agredir ele. E ele me disse assim eu falei com ele, você matou meu filho, seu desgraçado. Ele falou assim, assim como eu matei o seu filho, eu posso muito bem lhe matar, a mãe. Eu falei, então você pode me matar, porque você já acabou com a metade da minha vida. A senhora reconheceria esse policial, dona Reconheceria ele em qualquer lugar do mundo. Se as autoridades colocassem 1 milhão de policial e botassem ele bem no meio, eu ia direto a ele. Eu reconheço ele em qualquer lugar do mundo. Quantos policiais tinham naquele dia no Morro do Alemão? Naquele dia tinha abaixo de uns 20 policiais. Na hora que eles chegaram lá, eram uns 20. Uns 20 policial tinha na hora. Seu Zé Maria, a tentativa de incriminar o Eduardo, que logo depois surgiu em redes sociais fotos de outras crianças, inclusive, segurando armas, e policiais chegaram a dizer que seu filho estava segurando uma arma. E isso revolta ainda mais a sua família? Isso é uma coisa que, para quem sai todo dia 15 para as 5 da manhã para trabalhar, que vê uma cena daquela do meu filho e ainda por cima escuta essas palavras terrível, jamais eu tenho que ficar confortado, né? Eu tenho que ficar revoltado mesmo por eles ser uns assassinos enfardados dentro de uma comunidade que a gente tinha que ser protegido por eles e na realidade é os verdadeiros assassinos, os verdadeiros bandidos enfardados. E é uma coisa que só revolta mesmo, que eu acho que um pai de família, se estivesse no meu lugar, ele ia ficar a mesma revolta que eu estou sentindo, acho que qualquer pessoa ficaria. Bom, o César Maria e a dona Terezinha, eles moram no Rio de Janeiro há 16 anos, saíram aqui do interior do Piauí, da cidade de Corrente, há 16 anos. Ela trabalhava como diarista e ele como funcionário da construção civil, ainda tem até a carteira assinada lá no estado do Rio de Janeiro, mas vão voltar para o Piauí. Estão acompanhando as investigações. Inclusive, o governo do Rio de Janeiro reconheceu a participação da Polícia Militar, dona Terezinha, na morte do seu filho. Pois é, mas aí às vezes eu fico pensando como é que o governo vai botar uns policiais, implanta o PP dentro das comunidades para só matar gente inocente. Eles não treinam os policiais de uma forma que ele possa proteger todo mundo. Porque os policiais, quando eles entram dentro da favela, eles já entram atirando, ele não quer saber quem é que está na frente, se é morador, se é criança que vai e vem de escola, eles já chegam atirando. Quando eles entram dentro das casas dos moradores, principalmente quando a gente está trabalhando, eles arrebentam a porta, eles pegam tudo que vem ao alcance deles, eles levam. Então a gente fica à mercê de policial. Essa rotina você já viviam já vivíamos essa rotina já. Mas antes dessas UPP chegar nas comunidades, não era tão assim violento. Depois que eles entraram... sempre morou no Alemão? Sempre eu morei no Alemão. Então, depois que começaram esse negócio de UPP, que não sei o quê, aí acontece, todo dia um morre de bala perdida e deixa que não é bala perdida. Não é bala perdida. Eles falam que é bala perdida, mas não é bala perdida. No caso do Eduardo, a senhora não acredita que foi uma bala perdida? Não foi bala perdida, porque eles atiraram no meu filho, a distância que ele estava do meu filho era de 4 metros. Era muito perto. Estourou esse lado todinho do rosto do meu filho, estourou. Era de pertinho, a distância era de 4 metros. Então não foi bala perdida, não tinha troca de tiro. Se eu tivesse ouvido troca de algum tiro, eu tinha botado meu filho por lá dentro, que eu jamais ia deixar ele do lado de fora. E eu também não vi quando eles chegaram na escada. Agora, o que a senhora espera? Vocês esperam? Quer dizer, claro que todo mundo que acompanha esse caso espera pela justiça, né? O policial, inclusive, já foi ouvido.
Mas a partir de agora, quando voltarem daqui a pouco para o Rio de Janeiro, quais serão os primeiros passos de vocês, da família? Meus primeiros passos chegar lá no Rio de Janeiro é justiça. É justiça, eu só vou lutar por justiça. Eu não quero lutar mais por nada além da justiça para o meu filho, porque eles foi muito covarde com meu filho. Enquanto eu tiver vida e saúde, que eu peço muito a Deus para me dar muita força e coragem para me lutar, não vou parar. Seu Zé Maria, vocês vão voltar para o Piauí, não ficam mais no Rio de Janeiro. Tudo de bom a gente perdendo, que foi o nosso filho naquele lugar. Foi muito tempo perdido, a gente só esperando melhora. A gente tem um tal de um apartamento que a gente espera há 6 anos, que a gente foi cadastrado naquele tal de aluguel social, em troca da nossa casa que demoliram, né? Que primeiro falaram que ia fazer uma obra do tal do teleférico lá. Acabou demolindo a minha casa. Isso já vem 6 anos recebendo esse tal de cheque. Esse cheque, o valor é o mesmo. A gente tem que dar até 1 inteira de dinheiro para pagar o aluguel. E se esse apartamento tivesse saído, eu tenho certeza que o nosso filho estaria com a gente. Bom, a reconstituição vai ser feita, naturalmente a senhora vai participar, que estava, né, em casa, o César Maria estava voltando do trabalho quando soube da notícia da morte do filho. E durante essa reconstituição a senhora vai dizer exatamente isso, contar todos esses detalhes do que aconteceu e esperar que esses policiais acabem sendo punidos. E eu espero muito, eu já pedi muito a Deus, porque eu tenho certeza que a justiça divina, ela não falha. E ele vai pagar por o que ele fez com meu filho, ele vai pagar. Ele vai pagar. A senhora, quando diz, levou metade de mim, dona Terezinha, quando a senhora revive aqueles momentos e tudo que a senhora viveu, trazendo seu filho para sepultar no Piauí, o que passa dentro do coração de uma mãe? Eu acho que eu nem tenho mais coração, porque eles arrancaram, tem um buraco no lugar, porque a todo momento, a todo instante, eu estou vendo aquela cena. Eu estou vendo, é horrível, horrível, horrível. Para mim, meu filho não morreu, eu fico esperando, porque todo dia eu acordava ele 6 horas da manhã para ele se arrumar, para me levar para o colégio. Às 5 da tarde eu esperava ele chegar na minha porta, eu ligava para ele, que às vezes não dava para me buscar, mas ele vinha sozinho. Eu ligava para ele, filho, você está onde? Ele, mãe, já estou dentro do ônibus, daqui a pouco eu chego. Aí ele chegava, mãe, cheguei. E agora? Dá 5 horas da tarde, eu fico esperando meu filho chegar e ele não chega nunca. Por causa do incompetente, um policial incompetente, um bandido fardado, que ele não é policial, ele é um bandido fardado. Porque um policial, para ele ser uma autoridade, ele não deveria atirar numa criança. Nunca. O Eduardo fica, várias manifestações aconteceram, né, no Rio de Janeiro, pedindo justiça pela morte do Eduardo de Jesus, que tinha só 10 anos de idade, e que agora a gente também fica acompanhando e torcendo para que vocês tenham sucesso nessa luta pela justiça, né? Porque depois que a mãe e o pai perdem um filho, eu acho que nada mais repara, nada mais fica no lugar. Não fica, não. Né? Fica esse buraco que a senhora está dizendo. Vazio, sempre a dor. E a dor que a gente vê que é visível ainda no rosto de vocês, depois de muito pouco tempo. É muita dor, é horrível. E eu também, todo mundo lá, não faz isso, não vai para televisão. Eu falei, não, eu vou. Mas você está correndo risco de vida. Eu falei, não, eu vou correr atrás dos direitos do meu filho, porque mataram meu filho, dizendo que meu filho era bandido. E meu filho não é bandido. Meu filho estudava, ele estudava o dia todo no colégio, ele pegava de 7h30 às 5 da tarde. Ele tinha projeto dentro do colégio, o nome do projeto era Anjos do Bem, meu filho participava. Eu tinha matriculado ele num curso lá na Tijuca, para ele começar dia 8 desse mês. E como é que meu filho só tirava notas boas e meu filho era envolvido no tráfico? Porque criança que se envolve no tráfico, ele não estuda, ele não tem nota boa. E meu filho só tinha nota boa no colégio. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui, pela disponibilidade de ter vindo conversar com a gente aqui em todo o Piauí, as pessoas acompanhando aqui a nossa a entrevista de vocês e com certeza na torcida. Uma boa viagem de volta. E eu quero agradecer aqui o governador também do Piauí, que deu todo o apoio a gente. Para mim foi uma dor junto com a alegria. E eu tenho a agradecer o que eles fizeram aqui pela gente, tá? Tá bom. O governador, para mim está de parabéns. Porque como eu falei para ele, que o meu Piauí ia abraçar a gente. E eu quero agradecer a cada um deles que ajudou a gente, principalmente essa fabricação dessas camisetas, que foi tudo doação de lá. Agradecer a todo mundo que ajudou a gente. Obrigada, boa viagem de volta. Obrigada. A gente vai continuar acompanhando o caso de vocês e da investigação que envolve a morte do Eduardo de Jesus.